Bom dia, quinto ano. Vamos dar início à nossa aula. Então, para vocês aí, nossa aula hoje de ciências. Então, ciências hoje vai ser no nosso livro. Então, vocês aí coloquem na página 320, onde tem sistema genital, né? Que nós vamos falar sobre o sistema reprodutor feminino e o sistema reprodutor masculino, né? Então, aí, ó. O sistema genital, presta atenção na página 320, tem assim, o conjunto de órgãos responsável pela reprodução humana recebe o nome de quê? De sistema genital. Nesses órgãos, ovário na mulher, não é? E testículo aonde? No homem. São formadas as células reprodutivas, não é? O ovocito e o espermatozoide. O ovocito do que? Da mulher, o espermatozoide do homem. Os filhos nascem da união de quê? Da célula reprodutiva, da célula reprodutora do pai, não é? Que é o espermatozoide, com a célula reprodutiva de quê? Da mãe. Célula reprodutora da mãe, que é o ovocito. Essa união nós chamamos de quê? De fecundação, não é? Quando há fecundação, né? A fecundação ocorre aonde? Dentro da mulher, não é? Dentro da mulher, formando o quê? O zigoto. Então, tudo isso acontece através desse sistema, o sistema genital. O zigoto se desenvolve no útero da mulher, né? O útero da mãe, não é? Passando pelas etapas de quê? Primeiro, o embriãozinho, dentro do quê? Dentro do corpo da mulher, não é? E o feto até formar um bebê pronto para nascer. Então, primeiramente se torna o que? Um embriãozinho, depois o feto, depois vai se desenvolvendo até a criança nascer, até o bebê nascer. Então, aqui, ó, nessa imagem tem o ovocito, ó, sendo fecundado no espermatozoide. Na espécie humana, o ovocito mede cerca de 0,1 milímetro, 1 decímetro de milímetro. Algumas pessoas conseguem enxergar a olho nu, mas, né? Aí aqui tem, nós vamos agora falar sobre o sistema genital masculino, que aqui tem ó, o sistema com todos os órgãos, né, que formam o sistema reprodutor masculino, né? O sistema reprodutor masculino. Aí tem os principais componentes do sistema genital feminino são o quê? Os testículos, né? Os testículos são responsáveis, né? São dois órgãos ovais que produzem espermatozoide, a célula reprodutiva masculina. Então o testículo fica aqui, ó. Preste atenção, esse bolinho que tem aqui, ó. Aqui nós temos o testículo. Depois nós temos o quê? O epidídimo, que é o quê? É um canal envolvente que coleta, armazena e conduz os espermatozoides. Os espermatozoides atingem o quê? A maturidade e a modalidade, tornando-se apto para a fecundação. Então eles ficam guardadinhos aqui nessa outra, tipo uma bolsinha, né, que tem. Aí tem canais deferentes, transportam o espermatozoide do epididimo até a próstata e até a vesícula seminais. Então aqui, ó, o canal deferente, aqui, ó. Esse canalzinho aqui fininho, ó, que tem aqui, ó. Aí nós temos aqui a próstata ou a vesícula, que é essa parte aqui, ó. Você presta atenção aqui, ó, tá ligando para aqui. Você vai prestando atenção aí no seu livro. Aí aqui nós temos a vesícula, né, e a próstata, que ela produz um líquido que se mistura ao espermatozoide, formando um líquido chamado de esperma. Então nós ficam aqui. Aí tem a uretra. A uretra é essa parte daqui, ó. Esse canal, outro canal bem fininho que tem dentro, né? A uretra é canal por onde passa o espermatozoide contido no esperma. Aí tem o pênis, que é esse daqui.
órgão cujo a função é depositar os espermatozoides no sistema genital feminino. E aqui nós temos a bexiga, não é? Que a bexiga é onde fica o quê? O nosso xixi. Então, todos esses órgãos formam o sistema genital masculino. Aí agora nós temos o quê? O sistema genital feminino, né? Feminino que é o quê? O da mulher, né? Nós temos aqui o do homem e agora nós temos o da mulher. Aí tem os principais componentes do sistema reprodutor feminino é o quê? Os ovários. Se você prestar atenção, nós temos aqui, ó, os ovários. Esses dois bolinhos aqui, meio esverdeado aí. Os ovários são o quê? São responsáveis pela produção dos ovocitos, as células reprodutoras femininas. Carregam parte do material genital que formará o quê? Um novo ser, formará uma criança, não é? Aí aqui nós temos o quê? As tubas uterinas, que são essas tubas aqui, ó. As tubas uterinas ligam os ovários até o útero. Então, se você prestar atenção, ó, ela tá, ó, vem dos ovários e ela vai até o útero, ó, ligando um ao outro, não é? Aí tem o útero, é o quê? O útero é o órgão que abriga o bebê desde a fase de embrião até o nascimento. Então, o útero é essa parte aqui. Claro que quando a criança vai se desenvolvendo, ele vai crescendo, não é? Então, aqui fica o quê? A criança, ela fica aqui dentro até o dia dela nascer, não é? Até o dia dela nascer, a criança fica aqui dentro. Aí nós temos o quê? A vagina, canal que conecta o útero com a parte exterior do corpo e onde o pênis deposita o quê? Os seus espermatozoides, não é? Então, aqui acontece o quê? A fecundação para a geração de um novo ser, não é? Aí tem gerando uma nova vida. Então, se você prestar atenção, tem todos os órgãos genital feminino aqui, e aqui como gerar uma nova vida. Aqui, se você prestar atenção, tem as fases, né? Aqui ainda está o embriãozinho, aqui já está formado a criança até a fase de feto, que é a fase que ele vai nascer, ele já está na posição dele nascer, não é? Aí aqui tem, a cada 28 dias, aproximadamente, a mulher passa por um período chamado fértil, não é? Em que o ovocito amadurece e desprende um dos ovários. No ato sexual, um homem e uma mulher podem gerar uma nova vida, não é? Então isso acontece, né, entre um homem e uma mulher para gerar uma nova vida. Daí que nasce o quê? Um bebê. Então, se você prestar atenção aqui, ó, aqui tem as fases, não é? Aqui tem um embriãozinho que é só pequenininho, não é? Não está totalmente desenvolvido. Aquele já está maior, por isso aqui a barriga da mulher vai crescendo de acordo com que a criança vai se desenvolvendo dentro dela, né? Dentro da barriga dela. Aqui, ó, se você prestar atenção, aqui está ligando o quê? O cordão umbilical, e aqui nós temos já o quê? A criança já desenvolvida, né? Já para nascer, né? Aqui já está na fase de quê? De nascer, ela já está na posição para nascer, ó. Você prestar atenção aqui. Então, aqui, ó, a criança está toda formada, com os seus membros, não é? Toda formadazinha. Aí lá do outro lado, né? Geralmente o que? Uma criança, ela nasceu o quê? Corre entre 20, aproximadamente 37 ou 38 semanas, que dá 9 meses, né? Então, quando acontece isso, ela já está perto de nascer, não é? A criança já está pronta para nascer, né? Esse período acontece muitas coisas na mulher, né? Os seios crescem, a barriga se desenvolve maior, não é? Fica maior, por quê? Porque a criança vai crescendo e a barriga vai esticando, né? Quando a criança nasce, né, volta tudo ao normal. Aí lá na página
322 tem 322, aí tem as fases, né? Que tem o quê? A infância, a adolescência, a fase adulta, não é? A velhice. Então aqui, depois do nosso nascimento, nós vamos passar por toda essa fase, não é? Aí tem a fase do crescimento, o ser passa por várias fases de desenvolvimento, como a infância, a adolescência, a fase adulta, até chegar à velhice, não é? Tem na infância, né? Na infância vai do que? Do nascimento até os 10 anos de idade. Isso é a nossa infância, né? Fase que vai do nascimento até aproximadamente os 10 anos de idade. É marcado pelo rápido desenvolvimento físico de quê? De uma criança, né? Pela formação de sua personalidade. Nessa época a criança toma contato com o mundo, vai aprendendo a se relacionar com outros grupos sociais, com outras crianças. Além de sua família, aprende também algumas lições básicas que serviram para a sobrevivência e o convívio do quê? Em grupo. Então aí a criança aprende várias coisas, andar, falar, correr, pular, não é? Já com 10 anos você já sabe fazer tudo isso, não é? Já quando chega na fase da adolescência, que começa por volta dos 10 anos até os 19 anos, né? Aí a adolescência, né? É um período de quê? De transição da fase infantil para a fase já adulta, né? Nessa fase, geralmente, os adolescentes buscam a afirmação de quê? De sua personalidade e tem de formar grupos sociais semelhantes. O corpo sofre o quê? Mudanças, não é? Para a preparação de quê? Para a reprodução. Entre outras modificações nas meninas, desenvolve seios, quadris, não é? Por essa fase, né, a mulher tem a fase, né, da menstruação, não é? Já nos meninos, né, o corpo fica mais musculoso, a voz vai se tornando mais grossa, não é? Então, mais grave, né? Iniciar a produção de quê? Dos espermatozoides. Além disso, ambos os sexos começam a surgir pelos em locais como as axilas, não é? Já vai se desenvolvendo. Isso na fase da adolescência. Já na fase adulta, inicia aproximadamente ao que? Aos 20 anos de idade, né? Quando a mulher já está totalmente desenvolvida para quê? Para poder gerar filhos, para poder formar família, né? Por volta, né, dessa fase adulta. Nessa fase que o ser humano adquire mais responsabilidade e passa o quê? A participar novamente da sociedade, no meio já tem uma profissão, não é? Sabe conviver em uma comunidade. Nessa época também encontra-se uma pessoa, uma parceira para quê? Para juntar-se, formar família e ter filho, não é? Então tudo é nessa fase adulta. Já na fase, na velhice, né? Na velhice que inicia por volta dos 65 anos. Então, a partir dos 65 anos, a pessoa já está na velhice, não é? Essa velhice é a fase na qual o ser humano é mais o quê? Mais experiente, né? Os nossos avós, né? Já está mais experiente nessa fase da velhice. A sociedade deve o quê? Estruturar para garantir uma boa qualidade de vida para essas pessoas idosas, né? Que já trabalharam muito, não é? E toda pessoa, né, já está fragilidade, já está, assim, tem delas que já está, a saúde está mais frágil, né? Tem deles que não anda mais, não é? Então, essa fase é a que a pessoa deve ter mais cuidado, né? Cuidado com essas pessoas, né, ao longo da vida. Essa fase precisa tanto de atender na saúde como nas necessidades especiais, né? Nos locomover, não é? Porque a saúde está mais frágil, não é? Já passa de 65 anos, então a saúde já está mais frágil nessa fase. Então as fases de crescimento e desenvolvimento, né? É o que é a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice, né? Como a gente está falando e no sistema genital masculino e feminino. Agora a tarefa de casa é 323. Então na página 323 nós temos aí a primeira pergunta: o que é fecundação? Aí tem
Qual é o tempo normal da gestação do ser humano? Eu falei lá, né? De 38 a 40 semanas, né? De 37, depende, né? Tem meninos que nascem com 37, com 38, com 39, até 40 semanas, não é? Então varia, né? Então, aí até 40 semanas, né? Que vai dar aproximadamente uns 9 meses, né? Aí tem complete as frases. Os ovocitos são produzidos aonde? Os ovocitos são produzidos nos ovários, né? Isso na mulher. Já os espermatozoides são produzidos aonde? Nos testículos, é o órgão do homem. Faça o que se pede. Em que momento ocorre a fecundação? A fecundação, né, gente, ocorre durante o que? A relação sexual entre o homem e a mulher. Aí tem, qual é a importância do útero durante a gestação? O útero é onde abriga o quê? Onde abriga o bebê, né? Desde a sua fase de embrião até o seu nascimento. Por isso que o útero é tão importante. Por quê? O bebê fica guardado ali dentro do útero, né? Até o seu nascimento. Aí aqui tem a letra C. Aqui tem o órgão reprodutor da mulher, então você vai colocar as partes. Então, só é olhar lá na outra página e você vai colocando os nomes. Aí tem a letra D. Com base na imagem anterior, escreva ordem dos órgãos que indica o caminho percorrido pelos espermatozoide, que sai do pênis até ele fecundar no ovocito. Então, ocorre o que? Vagina, útero e tubas uterinas, não é? Então, ocorre assim. Quais são as fases da vida de uma pessoa? As fases da vida de uma pessoa é o quê? Infância, adolescência, fase adulta e velhice, não é? Aí tem aqui, em qual fase da vida está completamente pronto para gerar filho? Nessa fase aí, é na fase adulta, né? A mulher já está toda o quê? Toda preparada, desenvolvida, não é? Para gerar filhos. Complete as frases. A fase em que ocorrem grandes transformações no corpo, em que fase? Quando o corpo das meninas ou dos meninos vai tendo alterações, é na fase de quê? Da adolescência, não é? Na adolescência é que vai ocorrendo essa mudança. Aí tem a fase da vida em que as pessoas têm muito conhecimento e experiência. Isso é a fase da velhice, né? Eles já viveram muito, né, as experiências. Então, essa é a fase da velhice. Aí tem, em que etapa da vida você se encontra agora? Vocês, os alunos, vão colocar em que fase da vida vocês se encontram agora. Vocês, né, de 10 anos a 11 anos é o que? Ainda é adolescência, né? Então, vocês vão responder a adolescência pela idade de vocês. Explique como ocorre o processo da fecundação. O processo da fecundação ocorre o quê? No ato sexual, que são liberados, né? Os espermatozoides até chegar o útero, né? Então, isso atrás da relação, né, que a mulher fica o quê? Fica fértil, né, no período fértil. Aí aqui tem o 10, identifica as imagens abaixo, aí você vai colocar os nomes dos órgãos, né, do homem, do órgão genital do homem. Então aqui tem número 1, número 2 e número 3. Então você também só olhar lá na outra imagem e você vai ver aqui onde você vai colocar cada palavrinha. Então, gente, isso foi o assunto sobre o órgão genital masculino e o órgão genital feminino da mulher. E também nós falamos sobre o que? As fases da vida, não é as fases da vida, as fases de crescimento e desenvolvimento. Então, aí vamos fazer o quê? Vou fazer a agenda de vocês. Então, vocês, tá, bom dia. Hoje é 5/10/2021. Então, tarefa
323. 323. Então, 323 aí no livro A Tarefa de Vocês. Então, 323. Agora nós vamos lá para português. Lá em português nós vamos estudar, sabe o quê? Deixa eu olhar. Nós vamos estudar verbos. Então, aí a página 101. 101 nós vamos estudar verbos, não é? Nós vamos estudar verbos hoje em português. Então, tem dizendo aí, ó, preste atenção no que eu vou ler agora. Tem o Marquinhos caiu na calçada. Papai bebe o suco. Mamãe corta o cabelo. Então, aí, se você reparou, caiu. Caiu é um verbo, né? Vem do verbo cair. Vem do verbo cair. Bebe. Vem do verbo beber. E corta. Vem do verbo cortar. Então, cada verbo tem sua terminação. Então, a palavra cortar termina com AR. Então, é primeira conjugação. Primeira conjugação. Beber termina com ER. Então, é segunda conjugação. E R é o quê? Terceira conjugação. Então, aqui nós temos as conjugações. Mas também nós temos o quê? Os tempos verbais. Presente, passado, futuro, né? Presente é o que está acontecendo agora, né? Nós estamos vivendo o presente. Passado ou pretérito é o que aconteceu, né? E futuro é o que vai ainda acontecer. Nós não sabemos o nosso futuro. Nós estamos vivendo o presente, já vivemos o passado ou o pretérito. É a mesma coisa, né? Mas também nós temos o quê? Os modos, né? Modo indicativo, modo subjuntivo, né? Nós temos o quê? Também nós temos o quê? As pessoas. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Primeira, terceira pessoa do plural, não é? Então aí, ó, Marquinhos caiu na calçada, papai bebe o suco e mamãe corta o cabelo. As palavras caiu, bebe e corta são verbos que indicam ação, movimento, não é? Aí tem, Luana está alegre, o cachorro é valente. Então as palavras estar e são verbos que indicam estado. Então, se correr, pular, é uma ação, né? A ação que ele está fazendo, movimento. Estar, não é? Estar é o quê? O estado em que ele está. E quando diz assim, ó, há muitos anos não chovia e ventava muito. Aí é o quê? É um fenômeno da natureza, não é? Então, chovia e ventava são verbos que indicam fenômeno da natureza. Então, verbo é o quê? Verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, né? Então, isso são verbos. Verbos é isso, é uma ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, os tempos verbais do verbo são presente, o hoje, indica a ação que está acontecendo. Por exemplo, mamãe corta o bolo, então está acontecendo agora. Aí tem passado ou pretérito, foi ontem. Indica que já aconteceu. Mamãe cortou o bolo, foi passado. Aí futuro, amanhã, né? Indicação que ainda vai acontecer. Mamãe cortará o bolo, né? Cortará o bolo. Então, os tempos são três os tempos, os modos do tempo, né? Veja, indicativo indica certeza, né?
certeza, cortei o cabelo, cortei o bolo. Ela teve a certeza que cortou o bolo, não é? Aí tem subjuntivo, indica incerteza, possibilidade. Exemplo, se você cortasse o bolo, poderia comê-lo. Já o imperativo indica ordem ou pedido, né? O modo imperativo. Mãe, corte o bolo para mim, por favor. Está fazendo um pedido, está dando uma ordem. E as três conjugações, como eu falei, primeira conjugação termina com AR, então tem vários verbos terminando com AR, como cantar, dançar, pular, falar. Então, tudo isso de primeira conjugação, terminação AR. De segunda conjugação também tem vários outros verbos. Correr, correr, vender, comer, escrever, tudo de segunda conjugação, E terceira conjugação, que é a terminação de IR, também tem vários outros verbos, como partir, dividir, dormir. Então esses aqui são o quê? Verbos de terceira conjugação. Aí tem, essas são as formas nominais do verbo. Infinitivo, exemplo, conversar. Gerúndio, conversando. E particípio, conversado. Então, conversar, conversando e conversando. Então, são o quê? São as formas nominais. As terminações variam de acordo com as pessoas, não é? Porque depende de quê? Do pronome. Que é eu, tu, ele, nós, vós e eles. Aí tem aqui, eu corto, tu cortas, ele corta. Nós cortamos, eles cortam e vós cortais. Então aí são a conjugação de quê? Do verbo cortar. Aí são as três pessoas do verbo. Primeira pessoa, eu, né? No singular. Já no plural somos nós. Segunda pessoa, quem ouve? Tu, vós. Que tu é o quê? Primeira pessoa do singular, vós, segunda pessoa do singular. Terceira pessoa de quem se fala, ele ou ela. Terceira pessoa do singular, eles ou ela. Terceira pessoa do plural. Então tudo isso forma o verbo, não é? Forma os verbos. Aí aqui tem o quê? Aqui tem o quê? Verbos de primeira conjugação. No modo indicativo, verbo de primeira conjugação no modo do subjuntivo e no imperativo, as formas nominais, não é? Então, tudo aqui tem falando sobre o verbo. Aí tem o verbo conjugado, né? Nos tempos presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Isso no modo indicativo. Já no modo subjuntivo tem presente, pretérito imperfeito, futuro, presente, pretérito perfeito e futuro. Aí no modo imperativo tem afirmação, afirmativo e negativo. As formas nominais tem infinitivo impessoal, gerúndio, infinitivo pessoal, particípio. Então aí está toda a conjugação de quê? Do verbo cantar, do verbo cortar, que é o quê? Primeira conjugação. Então, os verbos terminados em AR, né? Não é toda palavra que termina com AR que é verbo, não. Para poder verbo, nós temos que conjugar, não é? Conjugar o verbo, não é? Temos que conjugar o verbo. Então, se você prestar atenção aí, na página 103 nós temos a atividade que fala sobre verbos, né? Aí tem aí, complete essas frases
com o verbo amar. O verbo amar também é o quê? Primeira conjugação. Amar também é verbo de quê? De primeira conjugação. Olha a terminação aqui, ó. A-R, não é? Então é o quê? Primeira conjugação. Aí tem. Então você vai completar as frases com o verbo amar no presente do indicativo. Eu, a minha mãe, o verbo amar. Tu, o livro de poemas. Ele, essa história. Ela, conversa. Nós, nosso cachorro. Vós, estudar. Então você aí vai colocar o verbo amar, vai conjugar o verbo amar. Tem eu, tu, ele, ela, nós e vós. Então você vai colocar os verbos aí, o verbo amar para completar essas frases. Aí tem a segunda questão. Complete as frases com o verbo entre parênteses no tempo indicativo. Aí tem. Você vai prestar atenção que o verbo que está pedindo está entre parênteses e tem o quê? Tem o tempo e o modo. Aí tem. O verbo é acordar, pretérito perfeito do indicativo. Os meninos, tarde. Qual é o verbo do verbo acordar? Como é que vai ficar aí? Aí tem pretérito, você sabe que é a mesma coisa que passado, não é? Aí tem eu, doce para casa. O verbo levar, futuro do presente do indicativo. Eu que? Doces para casa. Então a tarefinha, essas duas questõezinhas aí sobre verbo. Então português, 103, ó, verbos, não é? Então verbos a gente ainda vai ver muito, primeiro com a primeira conjugação, depois segunda, depois terceira, e depois nós vamos ver o verbo pôr, ainda vamos ver vários outros verbos e suas conjugações. Então a tarefa de sala de português 103 nós falamos sobre verbos, e de ciência para casa 323 foi o que? O sistema genital. Então para vocês, gente, nossa aula fica por hoje. Tchau e até amanhã.